dia! Bom dia porque vamos almoçar juntos, né? Eu ainda não almocei, sempre almoço depois da live, mas eu sei que muita gente aproveita aqui o horário do almoço para nos assistir. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante. O nosso 13º tom é Olhe para cima. Por que olhar para cima? Porque tem gente olhando para o lado, para o outro lado, para baixo, para trás, para frente, e não está olhando para o principal lugar que é preciso olhar quando a gente está ali em busca do sucesso, que é para cima. E para falar disso junto comigo, eu vou chamar a Denise. Ela já está aqui. Vamos chamar a Denise para cá. Olá! Bom dia, Letícia. Tá, bom dia! Tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Então, tá bom. Coisa boa. Adoro as quintas-feiras aqui. Sim, muito bom. Nossos bate-papo aqui, nossas trocas. Hoje a gente vai olhar pra cima, né, Denise? Hoje, Todo mundo vai olhar pra cima. na verdade, é o que a gente deveria fazer todos os dias, né? É Mas, isso aí. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, né? uhum. Mas Como nossa vida é infelizmente a gente não faz. Temos que ser sinceras, né? A gente não faz isso todo dia, não. Mas como a vida é um constante aprendizado, vale a gente reforçar sempre, né? E hoje a gente veio aqui para reforçar isso e para trazer ali reflexões, né? Trazer para nossa consciência, né, a importância e o porquê disso. E nesse capítulo, o autor começa falando assim: nada do que nós, humanos, vemos como grande é realmente grande diante de Deus. Nossas riquezas até podem parecer grande coisa, mas tudo depende do ponto de vista. Neste mundo, o ouro é algo valioso, mas se cremos no Deus da Bíblia, cremos no Deus que fez uma cidade em que as ruas são de ouro. Em Apocalipse, né, 21:21. O que é valioso para nós, para ele é asfalto. O que é realmente precioso para ele é a nossa vida, a nossa alma. E será que a gente está valorizando o tanto quanto vale a nossa vida, a nossa alma? E muitas vezes valorizando muito mais coisas materiais, que se a gente pudesse imaginar o quanto para Deus isso é pequeno. Muitas vezes a gente poderia alcançar coisas muito maiores, mas é justamente por dar valor para as coisas no lugar errado de cada uma, é que talvez essas coisas não chegam para a gente. E a gente fica invertendo os papéis, valorizando o que na verdade não tem valor nenhum, que é só algo material, que é algo que a gente não vai carregar junto quando ir embora dessa terra. A gente troca as posições no pódio, vamos dizer assim, né? Porque deveria ficar em primeiro, às vezes fica lá em terceiro e vice-versa. E ultimamente, como tudo está sendo muito trocado, né? Então a gente vai falar bastante disso hoje. Mas tem umas partes aqui que ele traz que eu acho importante até ler aqui para vocês, antes de trazer as reflexões, porque a gente precisa parar, se observar. Como é que a gente está agindo? A gente está fazendo o que o livro diz aqui? Ou a gente está buscando realmente olhar para os lugares certos? E o que eu vejo hoje? Eu, como mentor e como terapeuta, todos os problemas, todos, aqui a gente pode generalizar, todos os problemas vêm desse lugar, das pessoas estarem olhando para o lugar errado. Eu vejo em cada pessoa que eu vou atender, as pessoas não estão mais presentes na sua própria vida. E isso é muito sério.
Tá todo mundo vivendo, sobrevivendo. Não é nem vivendo, tá todo mundo sobrevivendo. E por mais que as pessoas busquem essa consciência, busquem essas conexões, ainda assim no mundo de hoje é difícil. Imagina quem não busca, né? Quem não tem essa consciência, quem tá nesse automático aí, vivendo o dia, sobrevivendo dia após dia, sem muitas vezes saber que rumo tomar na vida. E como que alguém que está ali vivendo por viver, sem rumo no automático, vai alcançar o sucesso? Até porque a gente já falou, repetiu, e até o final do ano a gente vai repetir muitas vezes aqui, né, Denise? Que o sucesso é a gente, em primeiro lugar, estar bem. Como é que a gente pode ficar bem? Aí aqui no livro ele complementa, né? O que acontece, né? As pessoas... o que as pessoas menos valorizam, né? Que é a nossa vida, a nossa alma. E aí, tanto, né, que muitos, quando perdem dinheiro, entram em depressão, adoecem e até se suicidam. Perdem o que tem de mais precioso por causa de um punhado de asfalto. E é claro, né, o livro aqui ressalta, e a gente também ressalta muito isso. É muito importante a gente buscar o desenvolvimento financeiro, né? Valorizar o que a gente ganha com o nosso trabalho. Só que, detalhe a gente não pode mudar a posição de cada coisa. O que vem primeiro na nossa vida, né? E aqui ele ressalta muito, né? Em primeiro lugar, absoluto está o seu relacionamento com Deus. Isso não significa o seu relacionamento com a igreja ou com rituais ou religião. É a gente com Deus. É nós lá quando a gente fecha a porta do nosso quarto para conversar com Ele. E o relacionamento com Deus é algo muito pessoal, né? Tanto que a gente fala, né, para conversar com Deus, o que a gente deve fazer? Ir para o nosso quarto, sozinhos, fechar a porta. Por quê? Essa é a intimidade com Deus. Não é uma oração decorada, algo lindo. É aquilo que vem realmente do nosso coração, né? Eu sempre digo que a linguagem de Deus com a gente é o nosso sentir. O que a gente está sentindo? Porque Ele sabe. Às vezes a gente não precisa nem falar, porque Ele sabe. Mas o quanto é importante a gente se abrir, se entregar para esses momentos e realmente conversar ali nessa intimidade, ter esse relacionamento real com Deus. E aqui é indiferente de religião, né? A gente não fala aqui de religião. Aí depois, olha as posições aqui que o livro traz para a gente refletir. Quais seriam, né, as posições ideais de tudo isso que a gente tem ali na nossa vida? Então, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o relacionamento com o nosso cônjuge, porque quando a gente não está bem ali com o cônjuge, também interfere ali em várias partes, né, da nossa vida. Em terceiro lugar, o relacionamento com os nossos filhos. E em quarto lugar, o trabalho. E o quanto a gente vê de pessoas que estão invertendo total essa ordem, quando Deus está lá no último lugar e o trabalho vem em primeiro. E nitidamente aqui se vê a inversão mesmo de trás para frente dessa ordem que eu trouxe. Na maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente atende. E muitas vezes a gente mesmo se coloca nesses lugares errados. E aí, só que assim tem uma grande diferença em a gente ter essa consciência e não ter. A gente é perfeito? Não. Eu e a Denise aqui, por exemplo, né? Somos mentoras, terapeutas, a gente ajuda muita gente a voltar, a pegar esse eixo de volta, né, Denise? Mas somos perfeitas e não nos perdemos? Lógico que não. Muitas vezes a gente também troca as coisas de lugar. Só que ter essa consciência é ver que, opa, tem coisa errada aqui, deixa eu dar uma parada, organizar isso. Assim não dá para continuar.
Essa é a diferença. Não significa que vai ser perfeito, que tudo vai fluir sempre ali nessa ordem perfeita que deveria ser. Mas ter essa consciência vai fazer a gente, nesses momentos, conseguir dar essa parada e olhar para o lugar certo. Colocar as coisas de volta no lugar. A gente muitas vezes vai ter que dar essas paradas e organizar as coisas, botar o que é no lugar certo, né? Porque a gente é humano, a gente não consegue dar conta de tudo, ter tudo certinho ali o tempo todo. Mas só o fato da gente ter essa consciência e entender faz a gente conseguir também ver quando tá tudo errado, quando a gente tem que mudar ali os lugares que a gente está colocando as coisas, né? Eu fiz aqui alguns pontos para a gente refletir, né? Mas aqui no início eu falei, antes da Denise entrar, tem gente buscando sucesso e olhando para todo lado, né? Para frente, para trás, para os lados, para baixo, quando a gente deveria realmente olhar para este lugar, para cima, que é esse primeiro relacionamento que a gente tem que cuidar, né? E eu nem coloco que Deus e nós em segundo, porque eu vejo que Deus e nós é uma coisa só. Quando a gente fala aqui em conexão com Deus, eu entendo como conexão com a gente mesmo também. E aí depois vem relacionamento. Isso. Né? Depois de que Jesus veio, o Espírito Santo habita dentro. Não é como antigamente, que ele habitava fora. Hoje, ele habita dentro por meio de Jesus, né? Falo e ressalto muito lá no meu perfil a importância da gente cuidar da gente antes de tudo. Eu falo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E esse cuidar da gente antes de tudo vem em primeiríssimo lugar essa conexão com Deus. Antes de eu pensar lá no meu exercício físico, de eu pensar na minha alimentação, de eu pensar em tudo que eu tenho para fazer no meu dia, essa conexão com Deus tem que vir em primeiro lugar. Tem até uma história, né, que eu não lembro dela aqui bem certinho para contar, mas que fala sobre a primeira fatia do bolo. Para quem que a gente dá a primeira fatia do bolo? É para aquela pessoa muito especial, né? E Deus quer o que do nosso dia? A primeira fatia do bolo. Quando a gente dá ali a primeira fatia do bolo para Ele, que ali é a primeira hora, a primeira meia hora, que seja 15 minutos, os primeiros 15 minutos ali do nosso dia, a gente vai ter Ele nos acompanhando o dia todo. Você falando agora, olha que interessante. Ele só quer a primeira fatia, ele não quer a fatia maior. É exatamente isso. É muito forte. É só a primeira, não importa o tamanho, é a primeira, não a maior. Né? Tanto que tem a questão dos dízimos lá, né? É 10%, não é 90%. De tudo, do tempo, enfim, né? É muito sério isso, né? E a gente muitas vezes, nem essa pequena fatia do nosso dia, do nosso tempo, a gente não está disposto a oferecer, né? E nem estava aqui no script, mas eu lembrei agora para falar. Quando eu falo aqui, ó, que tem gente buscando sucesso olhando para o lado, para o outro lado, para trás, para baixo, como que a gente poderia interpretar isso? Às vezes a gente está olhando para os lados, se comparando. Às vezes a gente está olhando para frente numa ansiedade por algo que nem aconteceu ainda. Ou olhando para trás, sofrendo por coisas que já aconteceram, que não tem como mudar e que a gente tem que só pegar lá o aprendizado e seguir em frente. E muitas vezes olhando para baixo mesmo, se sentindo ali, né, humilhado, cabisbaixo. Quando a gente poderia esquecer todas essas partes e olhar para cima e buscar essa força, que é a força que a gente precisa, para não andar mais tão ansioso, para não andar depressivo, para não ficar se comparando e muito menos desanimado, sem esperança, sem fé. Então, que a gente... Eu poderia encerrar a live aqui agora dizendo para a gente parar de olhar para o lado, para baixo, para trás, para frente e começar a olhar para cima. Com esse olhar de fé,
de conexão, de saber que existe algo maior ali, que qualquer ouro que tu conquiste na tua vida, para ele, é asfalto. O que é a coisa mais valiosa deste mundo para Deus? A vida que ele mesmo te deu. E como é que tu pode deixar essa coisa tão preciosa em último lugar? A gente tem que dar essa parada e olhar para essa pergunta. É uma responsabilidade muito grande. É uma vida que nós comandamos. Como é que a gente está comandando essa nossa vida? Quantas vezes a gente fica ali tentando mudar a nossa vida somente pelo esforço humano, sem essa conexão ali com algo maior. E essa conexão com esse algo maior faz com que a gente não precise fazer tanto esforço braçal nas coisas. Às vezes a gente fica ali gastando horas e horas e horas preocupado com algo que muitas vezes a gente podia só ajoelhar, conversar um pouco com ele, colocar a nossa cabeça no lugar e encontrar ali uma solução. Mas essa desconexão faz as coisas serem muito mais difíceis e muito mais pesadas, né? E falar isso todo mundo fala, mas quando eu falo aqui é porque nos últimos tempos, assim, eu vou dizer nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, eu trouxe essa mudança para minha vida. Dessa conexão maior com Deus, de relacionamento maior com Deus e como as coisas foram ficando mais leves. E eu não estou dizendo que as coisas ficaram fáceis, porque isso não existe. Mas a maneira como eu comecei a enxergar os desafios e principalmente não sofrer mais de ansiedade. De saber que se eu estava fazendo a minha parte, eu não precisava me preocupar com o resto. Porque se o que eu queria não der certo, é porque ele tem sempre algo muito melhor para mim. Então, quando algo para mim não dá certo, hoje eu consigo ter a visão de olhar e agradecer. Não era aquilo ali que era para mim. E sempre vem algo melhor ou algo para nos livrar de algo pior. E como ter esses entendimentos? Tendo essa conexão. A gente se ilude muito que está no controle das coisas. E a gente não está no controle das coisas. A gente tenta controlar tudo muito pelo nosso ego, né? E a gente se frustra o tempo todo. E aí olhar para cima é reconhecer. Ó, olhem isso. Isso aí, ó, eu anotaria. Olhar para cima é reconhecer que não somos a fonte, nós somos um canal dessa fonte. A gente está aqui para Deus usar a gente como um canal para que Ele possa fazer as coisas. Eu digo que Deus não pode fazer nada por nós sem que a gente permita. O que é a gente permitir? É se abrir para ser esse canal. Para a gente ser esse canal, a gente precisa dessa conexão com essa fonte, se abrir para ser esse canal. O quanto a gente pode ajudar pessoas fazendo isso. E aí, eu trago aqui para vocês refletir. Ó, enquanto você se vê como a fonte de tudo, você se limita. Quando você se entende como o canal, você se. E aí não tem limite para conquistar muitas coisas. E isso é sucesso, né? Dá para resumir. Eu resumiria essa frase no que é o sucesso. Porque a gente é ilimitado. Só que a gente precisa olhar para o lugar certo e as coisas precisam estar nos lugares certos. E aí, quando a gente fala em sucesso, tem muitas pessoas que alcançaram o que elas chamam de sucesso, que às vezes até é muito dinheiro, só que é um sucesso vazio, que na verdade não é sucesso, né? Mas é algo muito vazio. Por que é vazio? Por que tem pessoas que têm tudo, mas não são felizes?
O que será que falta? Será que ela alcançou tudo isso correndo para frente, para os lados, para trás, para baixo, e talvez em nenhum momento ela parou para olhar para cima? E falando isso, talvez vocês estejam aí refletindo e olhando para a vida de vocês agora, né? Para onde que a gente está olhando? Na maior parte do nosso tempo. Aqui eu trago uma pergunta para vocês se fazerem também. Para quem é isso tudo que eu estou fazendo? Qual é a real motivação por trás dos meus sonhos? Para onde vocês estão indo? Por quê? Por quem? O propósito, essa frase eu vi em algum lugar, eu não sei quem é o autor, mas o propósito sem espiritualidade é apenas uma performance. É algo... como é que eu... É material, é muito material, não tem propósito, não tem alma, não tem vida. E quando a gente olha para cima, a gente está olhando para dentro, que é o que eu falei aqui antes, né? Não existe relacionamento com Deus, relacionamento comigo. Isso é uma coisa só. Então, quando a gente olha para cima, quando a gente para, quando a gente tem essas conversas e essas conversações, a gente está olhando para dentro da gente. E é o olhar para dentro que faz as coisas acontecerem, né? É a gente se reconhecer que traz essa transformação. E o sucesso, a gente já falou várias vezes aqui, ele está no caminho. Por que ele está no caminho? Porque sentir esse preenchimento todos os dias, acordar, agradecer e entender tudo que a gente tem ali para conquistar, isso já é o sucesso. O que vai acontecer lá no final de cada projeto que a gente tem é um resultado só. O sucesso está no caminho da busca desse resultado. Como que a gente está percorrendo esse caminho? Em que lugar está Deus? Em que lugar está tua família? Em que lugar está o trabalho neste caminho? Até esse lugar que tu quer chegar. E, de novo, quando a gente fala de tudo isso aqui, a gente não está falando de religião. A espiritualidade, a conexão com Deus, com algo maior, é alinhamento. Não tem nada a ver com religião. E aí eu convido vocês a se perguntarem: eu tenho parado para escutar a voz de Deus? Ou eu tenho escutado só a voz da minha ansiedade? Porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas ansiosas, né? Angustiadas. E há muito pouco tempo atrás, eu era uma dessas pessoas. E eu falando agora parece que faz tempo, mas não faz muito tempo, não. Hoje, conversando aqui com vocês, é até interessante porque vem aqui para minha consciência como isso mudou dentro de mim. Eu falo claramente aqui com vocês, ó, que eu não sinto mais ansiedade. E é tão estranho, porque quando a gente sente ansiedade, parece que é algo que a gente nunca vai conseguir tirar de dentro da gente, né? E hoje eu sinto que eu não tenho mais esse sentimento de ansiedade dentro de mim. E por que isso aconteceu? Porque eu busquei muito mais essa conexão, essa intimidade, esse estar todos os dias. Eu escolhi dar a primeira fatia do meu dia, todos os dias, para Deus. E isso mudou muita coisa na minha vida. Então, hoje, eu convido vocês a fazerem isso também. Não precisa... Eu não estou dizendo que não precisa ir à igreja. É muito bom ir na igreja, por quê? O que eu vejo quando a gente vai na igreja? Existe ali uma energia de muitas pessoas buscando a mesma coisa. Isso é muito legal e faz diferença, sim. Mas aqui a gente não está falando de ir à igreja, a gente está falando de todo dia quando tu acorda, qual é a primeira pessoa, qual é a primeira coisa que tu pensa, qual é a primeira coisa que tu faz.
Para quem tu tá dando a tua primeira fatia do bolo. E agora que a gente entendeu um pouco aqui, né? O porquê que a gente deve olhar para cima, eu passo a palavra para Denise, que vai falar aqui para nós o que realmente é colocar Deus em primeiro lugar. E acho que não tem pessoa melhor aqui para falar sobre isso que é Denise. Antes de falar como, né, colocar Deus em primeiro lugar, só quero voltar um pouco, você tocou sobre o vazio, né? E todo ser humano, ele já vem de fábrica com um buraquinho no peito, né? Por isso que existe tanta angústia, ansiedade. As pessoas falam assim, eu não sei, eu sinto um vazio, mas eu não sei o que preenche, porque eu tenho trabalho bom, eu ganho bem, eu tenho uma família, tarará, tarará, mas nada preenche. Porque esse vazio é exatamente o tamanho de Deus dentro de nós. É só Deus que preenche esse vazio. Eu não sei se você também tem percebido, se você tem percebido nos teus atendimentos, mas nos meus, a maioria, 99,99% das pessoas com ansiedade, elas até têm ali, às vezes, um ritual que na cabeça delas elas estão fazendo algo para Deus, mas é uma falta de intimidade mesmo com Deus, do Deus estar dentro, né? É uma tentativa, né? Não é uma conexão. É claro que existem questões emocionais, bloqueios, traumas, tudo isso colabora para a ansiedade, para a depressão, para vários sintomas, né, e problemas. Mas é tudo interligado, o emocional com o espiritual. Não existe você estar bem em um e não no outro e tá tudo bem, não. Precisa estar as duas coisas alinhadas para a vida fluir, né? Então, nos meus atendimentos, eu sempre, de alguma maneira, eu trago isso, independente da religião. Você precisa ter essa busca por algo maior do que a minha própria força, porque eu não dou conta sozinha. E se eu não tiver essa fé, essa esperança em algo maior do que eu mesma, não vai funcionar, eu não vou resistir, né? Eu vou sucumbir, a própria Bíblia fala disso, né? Que sem Deus a gente vai sucumbir. E aquilo que você falou, tem pessoas que aparentemente têm sucesso na vida, são bem-sucedidas, têm muitas conquistas, talvez aparentemente uma família unida, mas esse vazio não foi preenchido, eu tenho certeza que ela coloca a cabeça no travesseiro e ela não consegue ter uma noite de sono, de descanso tranquilo. Então, não bem adianta. triste, é mais triste ainda, porque a pessoa olha e pensa assim, nossa, eu conquistei tudo isso, eu tenho tudo isso, mas ainda falta alguma coisa. E quantos depoimentos a gente vê, né, aí na internet de pessoas que falam, eu já tinha conquistado tudo o que eu queria, mas eu sentia falta de algo e eu não sabia o que era. Até que eu entendi que era só Deus que preenchia esse vazio, né? A gente tem inúmeros exemplos aí de pessoas bem famosas, de muito sucesso, que só se preencheram mesmo depois que tiveram essa intimidade maior com Deus. Essas mesmas pessoas aí só tiveram essa percepção quando conquistaram tudo, muito, e chegaram neste lugar. Meu Deus, mas eu tenho tudo. E eu ainda tô sentindo que falta alguma coisa. O que é isso? E foi quando muitas delas buscaram essa conexão com Deus. E aí sim, se sentiram completas, né? E tem muitas pessoas que, em comum, que a gente conhece, sabe as histórias que isso aconteceu.
né, Denise? Exatamente. Uhum. E daí a gente não isso primeiro, né? Exato. E isso que você falou é uma realidade, porque muitas vezes nós que não conquistamos tudo que a gente gostaria, a gente continua nessa busca. Na hora que eu ganhar isso, a hora que eu alcançar aquilo, a hora que eu tiver aquele outro, a hora que eu fizer isso, né? Aí eu vou me sentir bem, vou me sentir completa. Essas pessoas já conquistaram tudo e mais um pouco e não se sentiram completas. Porque não é isso. Quando eu conquistar tal coisa, eu vou me sentir completa. E aí tu alcança aquela coisa. Aí não, mas agora eu quero tal coisa. Quando eu alcançar isso aí, eu vou me sentir completa. E vai, né? E nunca termina. Nunca termina, exatamente. Então, essas pessoas que já alcançaram tudo isso e perceberam que não é em coisas, né? Igual o livro no início fala ali, que o mais importante é a nossa alma, porque as coisas, o que a gente conquistar aqui de material, até mesmo família, tudo isso é passageiro. Por mais que a gente viva 100 anos, é muito pequenininho comparado com a eternidade, que é a nossa alma, né? E é aquilo, a gente tem colocado aquilo que deveria ser em primeiro lugar no pódio, às vezes em terceiro, quarto, né? Eu Mas até eu acho que eu não podcast que a pessoa perguntava assim, ó, se eu te desse 5 milhões de reais hoje na tua mão, ficaria feliz? Nossa, claro, né? Ficaria feliz. Ok, mas se eu te desse esses mesmos 5 milhões na condição de tu não acordar mais amanhã, tu aceitaria? Aí a pessoa, não, né? Aí não. Aí ela pergunta, tá, e por quê? Se a tua vida vale muito mais do que 5 milhões, tu não acorda todos os dias agradecendo por ela e aproveitando e fazendo ali o que realmente a gente deve fazer pela nossa vida, né? Uhum. Eu lembro, eu assisti esse podcast também. Atrás dos milhões. E a nossa vida é algo impagável. Impagável. Não existe nada no mundo que possa comprar, né, uma vida. Aí outra questão também que a gente ouve muito é as pessoas falar assim, ai, mas Deus não responde. Aí a pergunta que não quer calar. Mas você perguntou para ele? Porque quantas vezes a gente fica esperando que Deus fala conosco, mas a gente não perguntou nada. Eu tenho anotado aqui uma perguntinha dentro da Bíblia. Que a pastora Diva nos ensinou e eu anotei aqui para nunca esquecer disso. Porque às vezes a gente vai ler Bíblia, ler devocional, mas a gente vai meio que ali no automático, né? E a gente precisa fazer essas coisas com uma intenção. E aí o que eu coloquei aqui para mim nunca esquecer, ó. Quando a gente vai ler a Bíblia ou vai ler algo, um devocional, algo nesse sentido, que pergunta que a gente deve fazer? Espírito Santo, me ajude a entender o que o Senhor quer me dizer pela palavra hoje. E o quanto de respostas eu já recebi de Deus fazendo isso. Muitas respostas. Depois porque você coloca essa pergunta lá na descrição aqui do vídeo. Às vezes, é ali, ó, é um versículo, é uma linha ali que tem a resposta que tu precisava. E tu só vai enxergar essa resposta se tu for buscando essa resposta. Porque se tu pegar a Bíblia, abrir e ler sem essa intenção, talvez tu vai achar que Deus não tá falando contigo. Uhum. Mas e outra questão aí aí você fala, tá, mas você perguntou, né, para Deus? Você fez uma pergunta para Deus? Aí a pessoa fala, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, porém, como que ele ia fazer com que nós tivéssemos essa intimidade com ele, se ele nos desse tudo pela sabedoria dele, pelo que ele sabe? É justamente por isso que ele exige, né? Que ele quer que nós nos achegamos a ele.
É a única maneira que ele tem para que nós nos tornamos dependentes dele. Porque se ele desse para nós, imagina, assim a gente já não vai atrás muito de buscar a Deus. Imagina se as coisas viessem, como a gente diz, de mão beijada. Não, Deus sabe o que eu preciso, então ele vai mandar. Quando que eu ia parar um minuto para fazer uma oração, para fazer um pedido? Então, a única forma que Deus encontrou, né, de nós nos achegar a Ele é através de nós ter que pedir. Ele sabe o que nós queremos, mas Ele também quer que nós pedimos. É a única forma de termos comunhão com Deus, né? Só o fato ali da gente fazer a pergunta já vai fazer o nosso cérebro buscar uma resposta. E aí, são várias forças ali a favor. Fez a pergunta, o teu cérebro está buscando a resposta. E aí, a resposta vai vir. Nem sempre vai vir naquela hora, mas a resposta vai vir. Porque as respostas vêm. E outra questão é essa aí também. Ah, mas eu perguntei, eu orei. Tá, mas você está tendo paciência para esperar? Ou você orou hoje, de manhã, e até a tarde não vê a resposta, você já vai lá, já fez do seu jeito. Esse é outro problema. Tem paciência para esperar a resposta, né? Ou então é aquela questão, a gente entrega para Deus, demora um pouco, pega de volta. Não, deixa que eu faço, está demorando demais. Não vai funcionar, né? E aí a questão, né, que você trouxe é como colocar Deus em primeiro lugar. E é justamente isso que a gente está falando. É perguntar a Ele antes de qualquer decisão que a gente for tomar, né? De preferência, todos os dias, o primeiro pedaço do bolo. De manhã já, o que o Senhor quer de mim hoje? Não precisa nem o que o Senhor quer da minha vida. Qual é o meu propósito de vida? Não, não vamos começar com isso. Isso é muito amplo, se torna até complicado demais. Vamos começar pelo hoje? Qual é a tua vontade para mim hoje? Né? Então, é assim que se começa. E, obviamente, esperar pela resposta. Não adianta eu perguntar, só que eu vou lá e faço do meu jeito. E daí vem a questão, mas e como que eu sei? Como que ele responde? Deus responde de formas infinitas e muito loucas, muitas vezes, né, Letícia? Muitas histórias, né, de respostas. Quantas vezes numa conversa nossa a gente percebeu, meu Deus, é Deus respondendo aquela nossa dúvida. A gente tem muito isso. Um devocional que uma tá lendo, a outra tá lendo, aí você sabia da dúvida de uma e da outra, e você lê ali, nossa, olha aqui a resposta para Letícia, ou a Letícia, olha aqui a resposta para Denise. Ou então você tá ali lavando a louça e de repente tchum, surge na sua cabeça a resposta para aquilo. É tipo um insight, assim. Às vezes ouvindo uma música, né? Na letra de uma música, Deus fala conosco, nos dá uma resposta. Livro que a gente vai ler. Livro que nem é um livro espiritual, né? Tem a resposta ali. E, obviamente, né, a fonte maior de respostas é a Bíblia mesmo, né? A palavra de Deus é a Bíblia. Então, se está demorando, vai ler a Bíblia, de alguma forma, e aquilo que a Letícia falou, vá com a intenção de obter a resposta, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A própria Bíblia diz, né, que ela é viva e eficaz. Foi escrita há tantos mil anos, mas até hoje ela serve para hoje. Serviu para 100 anos atrás, serve para hoje, vai servir para daqui 100 anos, né? Ela não fica desatualizada. É muito incrível, né? A forma com que Deus escreveu. Que foram homens que escreveram, sim, mas inspirados por Deus, né? Então, a Bíblia é a maior fonte de respostas de Deus para a nossa vida. E até, tem pessoas que pensam que é muito complicado ler e entender a Bíblia.
E eu também tinha essa visão antes. Mas por que eu tinha essa visão? Porque muitas vezes eu não tinha mesmo aberto a Bíblia e buscado, né, esse conhecimento, esse entendimento. E depois que a gente começa, primeiro a gente tem que querer. E quando a gente quer e começa a buscar, a gente vê que na verdade nem é difícil. E é aquele negócio também, né, Letícia? Tudo o que a gente vai fazer na primeira vez não fica legal, você não faz bem feito, você não entende. A Bíblia é a mesma coisa. Talvez a primeira vez que você for ler um trecho é totalmente confuso e você não vai entender. Mas continua lendo, né? Não é porque você não entendeu na primeira vez que você vai desistir, porque se você desistir, você não vai entender nunca. E outra coisa, tem coisas na Bíblia que a gente só entende através de revelação do Espírito Santo. Não tem outra forma. E como que o Espírito Santo revela? Se você lê, ele não vai abrir sua cabeça e enfiar uma resposta lá. O Espírito Santo, ele nos faz entender aquilo que nós já vimos, né? Ele não traz nada novo por si só. Ele nos faz entender ou lembrar daquilo que a gente já ouviu ou leu. E eu até estava me atentando aqui de uma coisa. Esse livro que a gente está trabalhando aqui, ó, é 50 Tons para o Sucesso. Conselhos para uma Vida Próspera. É um livro que fala sobre sucesso. Não tem um capítulo do livro que não traga passagens da Bíblia como ensinamento. São 50 tons. Nenhum deles passa por não ter algo trazido da Bíblia. Por que será isso? Porque lá estão todas as respostas. A Bíblia é um manual de vida, né? Exatamente. Não é um livro religioso. Não é um livro religioso. Mas é da Bíblia que muito ensinamento tirado também ali sobre a experiência, né, que foi feita e se percebeu que no momento da oração as conexões neurais ali que são usadas é as mesmas usadas numa conversa de duas pessoas que estão se vendo. Ou seja, eu não estou vendo Deus, mas as conexões neurais no meu cérebro é a mesma da minha conversa com um familiar, um amigo, enfim. E isso é muito importante, ter essas conexões, né? E outra coisa também que eles descobriram, que olha só, a oração melhora a nossa memória, tem poder de controlar a ansiedade, diminuir a depressão, diminuir a mortalidade, porque daí o índice de suicídio também diminui, né? Torna as pessoas mais motivadas, que é claro que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ler e ouvir é a mesma coisa. Então, uma pessoa que tem fé, ela é automaticamente mais motivada. E também tem pessoas mais atentas. Olha, quantos benefícios a gente tem, biologicamente falando, através da oração, sem contar, obviamente, as respostas direto de Deus, né? Que vem direto da fonte. E aquilo que você falou, e tornar a nossa vida também mais leve. Porque enquanto a gente está fazendo pelo nosso próprio esforço, e não é que não conseguimos, e conseguimos sim, e muita gente que nem acredita em Deus e conquistou muitas coisas. Mas com certeza aquele buraquinho no peito não foi preenchido, né? É aquela sensação lá no final, né? Que ainda faltou. Da nossa fé, as coisas começam a se tornar mais fáceis, né? E ele traz aqui um exemplo, ele traz no livro todo, né, muitos exemplos de Davi. E não é à toa, porque Davi é mencionado como homem segundo o coração de Deus. Só que um homem segundo o coração de Deus na nossa cabeça era um cara perfeito. Não, o cara foi um assassino, adúltero. Mesmo assim,
ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Deus não olha para os nossos erros, Deus olha para a nossa fé. Então, por mais que ele cometeu erros, ele tinha muita fé e ele creu no perdão de Deus, né? Então, ele traz aqui essa parte uma das histórias, né, de Davi, quando ele havia saído, né, com o seu exército para uma batalha e deixado a cidade dele ali, só tinha ficado as mulheres. E quando ele volta dessa batalha, um outro grupo inimigo tinha invadido, raptado todas as mulheres e crianças e queimaram tudo a cidade. Imagina o desespero daqueles homens, né? Acabado de uma batalha ali de guerra e não encontrar mais os seus filhos, suas esposas, a cidade toda destruída. Eles entraram em desespero, em pânico, choraram muito, inclusive Davi. Só que daí, o que ele faz? Que fala aqui. Eu não estou com o livro aberto aqui. Mas Davi, por mais que num primeiro momento ele também chora e se desespera, ele logo se lembra de buscar a Deus, né? Ele se volta a Deus. Não, eu não sei o que fazer, eu não posso resolver essa situação, mas eu tenho um Deus que pode. Então ele ora a Deus pedindo o que eu faço diante dessa situação aqui. Levaram nossas esposas, nossos filhos, e Deus fala para ele: não, vai atrás do inimigo que você vai recuperar, né, as suas esposas e seus filhos. E é o que ele fez. E ó, Deus concorda com ele, essa parte, né? Uhum. E aí Deus fala: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Quem é mortal ou filho do homem, que não passa de erva? Aí, aqui entra aquela outra questão também, né? Um exemplo daquela passagem que está em Romanos 8:28, que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina o caos ali, né? O cara chega na sua cidade, seus filhos e da cidade toda, né? Os filhos de todos os homens e as mulheres sequestradas, a cidade incendiada. E daí a pergunta: o que nisso vai cooperar para eles? O que de bom dá para se tirar de uma situação dessa? Que é o que fala aqui em Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Coisas boas e coisas não boas. Nesse caso, era uma tragédia. Mas a Bíblia diz que tudo coopera. E o que aconteceu aqui? Ele vai atrás do inimigo, ele consegue, né, destruir os inimigos, recupera as crianças e as mulheres e ainda fica com todo o gado que o inimigo tinha, os bens que o inimigo tinha, e recuperou os bens que eles tinham levado embora também. Ou seja, perderam muita coisa ali, só que ao mesmo tempo eles voltaram com muito mais, porque eles vieram com todos os bens que o inimigo tinha. Então, aqui a gente vê bem essa passagem, que tudo coopera. E assim, muitas vezes na nossa vida, no momento que parece que a gente perdeu algo, mas é porque tem algo muito maior lá na frente, melhor, né? Só que a gente não consegue, a gente é tão pequenininho, né? Nossa visão é tão restrita que a gente só fica ali se lamentando pelo que perdeu. E não pensa que se Deus me deu essa caneta, ele tem duas para me dar, né? Talvez essa caneta aqui nem era tão boa, a que vem depois vai ser muito melhor. E tem algo que eu sempre falo, que às vezes Deus não deu ainda aquilo que a gente quer muito, porque a gente ainda
ainda não está pronto para receber. Às vezes Sabe você lidar com aquilo, né? agora não vai saber cuidar. A gente precisa, no primeiro momento, ter a consciência da grandeza de Deus. Porque a gente não tem essa noção. A gente ouve falar em Deus e a gente acredita, sabe que Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas a gente não tem a noção da grandeza. E ele traz aqui também o exemplo, né, também que Davi fala, lá no Salmo 8:3, ele fala assim, que ele contempla os céus. Gente, pensa na grandiosidade que é os céus. Não sei quantas galáxias e planetas e sei lá o que tudo que existe, que a gente não é dessa área, não faz ideia, né? Estrelas, Sol, Lua, isso na nossa galáxia, fora as outras que existem, que eu não entendo nada, né? Mas enfim. E ele fala que contempla os céus, obra dos dedos de Deus. O que nós conseguimos fazer com os dedos? Pouquíssimas coisas a gente consegue fazer com os dedos. A gente consegue fazer mais coisas usando as mãos com os dedos. E Deus fez os céus só com os seus dedos. Então imagina se a gente tivesse um dedinho de Deus sobre a nossa vida. O que não seria possível acontecer com nós? E eu lembro que muitas vezes eu orei e pedia para Deus um toque do seu dedo. Só um toque, Deus. Eu só preciso isso aqui teu. Já seria suficiente, né? Então, é com essa visão da grandiosidade de Deus que a gente tem que se achegar a Ele. E é isso que Deus espera de nós. Imagina uma pessoa chegar para você e dizer que você não é capaz, que não acredita no teu potencial. Você vai se sentir triste. Quando a gente não acredita nessa grandiosidade de Deus, é isso que a gente fala para ele. Você não é capaz. Você não é capaz de me dar saúde, você não é capaz de dar uma casa, o alimento de todo dia. Você não é capaz. E isso entristece o coração de Deus. Nós precisamos demonstrar para Deus que nós acreditamos na sua grandiosidade. E em troca, ele vai sim dar tudo aquilo que nós precisamos e muito mais. Porque Deus, ele não é limitado para dar só, para suprir só as nossas necessidades. Lá nos evangelhos, né, antes de Jesus ser crucificado, ele fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Abundância não é eu ter só para comer. Abundância não é eu ter só uma casinha aqui para me abrigar. Abundância é sobrar. Abundância é quando esse copo está cheio e começa a derramar. Então, quando eu tenho para mim e posso ainda oferecer para os outros. Isso é abundância. E é isso que Deus quer para nós. Mas Ele só vai nos oferecer isso quando a gente entender e mostrar através da nossa fé que nós acreditamos na sua grandiosidade, né? No seu poder. É isso que Ele espera de nós. E não é muito. Tudo que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele fez através de Jesus, que deu a vida, Ele só quer ser reconhecido como grande, como superior a todas as coisas. Não está pedindo muito, Ele não está pedindo um sacrifício, porque não é sacrificoso eu reconhecer a grandiosidade de Deus. Eu não tenho que fazer coisas que vão doer em mim. Igual tem pessoas... É só acreditar mesmo. Que tenho que me sacrificar de alguma forma para Deus reconhecer.
Não, o sacrifício Jesus já fez. Hoje, o nosso papel é só pela fé, acreditar nesse Deus grandioso. É só isso que ele quer. E mesmo assim, muitas vezes a gente nem isso consegue oferecer, né? Tem uma passagem que está em Isaías 57:15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha só, habito no alto e santo lugar, ou seja, esse Deus grandioso, né, que é onipotente, onipresente, não tem como nós mensurar a grandiosidade. Fez os céus com os dedos. Habito no alto e santo lugar, mas habito também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, essa grandiosidade toda pode habitar dentro de mim e dentro de você. Então, o que pode nos impedir de alcançar o sucesso? E aqui, como a gente já falou, o sucesso para cada um é diferente, né? Se essa grandiosidade toda habita dentro de mim, o que pode me impedir de alcançar tudo aquilo que eu um dia sonhei? E eu creio muito que os sonhos que nós temos, foi Deus que colocou no nosso coração esse sonho. E se Ele colocou esse desejo, Ele também vai cumprir com ele na nossa vida. Ah, mas e por que eu não recebi ainda? Será que nós temos acreditado que isso é possível? Porque as coisas de Deus a gente só recebe pela fé. Não tem outra forma. Tem dois passos. O primeiro é acreditar. O segundo é esperar estar pronto para receber. Exatamente. É aquela história do pai que tem um carro, sei lá, uma BMW, um carro potente. E o filho tem 10 anos. Essa BMW é do filho, porque ele é filho, ele é herdeiro de tudo que o pai tem. Mas o pai vai dar a BMW para um menino de 10 anos? Ele não vai fazer isso, o menino vai se matar. Então, assim é Deus com nós. Será que nós estamos maduros o suficiente para receber a herança que Deus tem para nós como filhos? Enquanto nós não amadurecer, nós não vamos ganhar, porque nós vamos se matar com isso. A gente não vai ter capacidade de lidar com tudo aquilo que Deus tem. Então, se hoje eu tenho isso aqui, é porque hoje eu posso lidar com isso aqui. Agora, eu tenho que buscar o meu amadurecimento e o meu crescimento espiritual, para daí sim Deus me dar cada vez mais, porque eu daí vou estar sabendo lidar com o que Ele me deu. Aí vai ser bênção para mim, não vai ser maldição para mim, né? Mas bem aproveitado, né? Exatamente, mais bem aproveitado. Quantas pessoas que a gente sabe, só uma comparaçãozinha assim, que ganharam na Mega Sena e Tava depois pensando a mesma coisa. mais pobre do que eram antes. Por quê? Não tinha maturidade para lidar com aquele dinheiro. Trocaram os pés pelas mãos. Assim também é as bênçãos de Deus. Se nós não estamos preparados para receber, por exemplo, hoje, se me aparecesse aqui 10 milhões de reais na minha mão, eu não sei o que eu ia fazer com todo esse dinheiro. Agora, com 100 mil, aí talvez sim, né? Então, a gente precisa querer se desenvolver para estar preparado para receber aquilo que Deus tem. E muitas vezes a gente não recebe porque a gente não busca esse desenvolvimento.
E o desenvolvimento aqui, a gente está falando, é o espiritual mesmo, né? Essa busca de conhecer, de ter uma metanoia, como a Bíblia diz, porque a Bíblia fala muito em arrependimento. Só que, equivocadamente, as pessoas pensam que arrependimento é questão de pecado, me arrepender de algo errado que eu fiz. Sim, isso também, mas não é só isso. O arrependimento, ele vem do grego que é metanoia, é mudança de mente. Eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra. E qual que é a forma que eu devo pensar? É justamente isso que a gente está falando, da grandiosidade de Deus, da capacidade que Deus tem para fazer muito além daquilo que a gente possa imaginar. E daí, para a tarefinha da semana, a gente trouxe aqui, e aqui a gente está falando, às vezes, com pessoas que nunca leram a Bíblia, a gente não sabe quem que vai nos ouvir, né? Então, para quem nunca leu a Bíblia, ou acha que é muito difícil, a nossa sugestão é começar pelo livro de João, lá nos evangelhos, né, no Novo Testamento, aí tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Começa pelo João, porque o apóstolo João, ele mesmo se considerava o amado de Jesus, né? Diferente de Davi, que Deus falou que ele era segundo o coração de Deus, João, ele se considerava amado por Jesus. E nós também devemos chegar a esse ponto, né? De sentir que somos amados por Jesus. E nesse livro, João apresenta Jesus como Deus mesmo, né? Desde a criação do mundo, Jesus estava presente, até ali o cumprimento da sua missão na cruz, tem todo esse processo que João traz no livro. E depois, né, se você quer continuar a ler, e a gente sugere que continue mesmo, aí você volta, Mateus, Marcos, Lucas, né, que são todos eles, né, os evangelhos, esses primeiros evangelhos, falam da história de Jesus, porém cada um de acordo com a visão que o escritor tinha, né? Mateus tem uma visão, Marcos outras, Lucas outras e João outras. Mas, assim, resumidamente, todos falam da passagem ali, do nascimento até a crucificação de Jesus. Mas o mais impactante é o de João, né? E como a gente sempre tem trazido uma tarefa por semana, esforce-se para ler o João nessa semana. Mas a gente entende que às vezes não dá, ele tem 21 capítulos. Então, se você for ler um capítulo por dia, você vai levar 21 dias. Mas faça. E se está pesado, leia meio capítulo. Mas não lê por ler. Aquilo que a Letícia falou. Tenha uma intenção, né? Eu vou colocar lá o que Deus quer te mostrar ali, né? Porque não importa qual a parte da Bíblia, não importa o seu questionamento. Qualquer palavra que existe na Bíblia, Deus pode usar para responder qualquer pergunta, porque foge do nosso entendimento isso. Às vezes você está lendo lá uma história lá do Antigo Testamento, sei lá, uma história que parece que não tem nada a ver com o momento que você está vivendo, mas tem uma resposta para você. Então, essa é a tarefa da semana, ler o livro de João, com intenção de ter algumas questões respondidas. Ou se você não tem nenhuma questão, coloca diante de Deus. O que o Senhor tem para me falar? Isso. O que o Senhor tem para me mostrar aqui? O que eu preciso aprender? Sempre vai ter algo. Sempre vai ter algo. E é incrível que às vezes a gente já leu a mesma passagem 5, 6, 10 vezes. E de repente na 10ª vez você tem uma resposta e falou: meu Deus, como que eu nunca vi isso antes? Não.
Não era a hora ainda. Era agora. Uhum. É muito incrível a leitura da Bíblia. Vale muito a pena, né? Traz muitas, muitas respostas. E é muito gostoso quando você lê e você mesmo tem essa resposta direto da fonte. Não foi ninguém que te falou. É você ali lendo e vem essa Calma, resposta. ler Exato. com intenção e com calma. Calma. Não adianta ler por ler, não vai fazer diferença nenhuma mesmo, né? Então é isso, a nossa live de hoje, né, Letícia? Podemos. Então, reflitam sobre tudo que a gente falou aqui. Avaliem o que vocês estão colocando aí na vida de vocês hoje em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em último. E remanejem aí, porque vocês comandam a vida de vocês. Então, cada um de nós escolhe o que a gente quer colocar em cada lugar, o que é prioridade. E o nosso sucesso depende disso. Como que a gente está ali avaliando cada parte da nossa vida. O que é mais importante? O que a gente está priorizando, né? Revejam a live. Às vezes a gente precisa rever e ouvir algumas coisas de novo. Às vezes na própria live aqui tem alguma resposta que vocês estão procurando. E compartilhem também com outras pessoas, né? A gente sempre diz. Se vocês compartilham com outras pessoas, vocês podem ajudar alguém. A parte de vocês fizeram. Se a pessoa não assistir, aí é com ela. Mas a tua parte, tu fez. Tenha uma semana, um final de semana, né? Abençoado. E daqui a 7 dias a gente volta aqui com mais um tom, com mais um passo e com mais insights aqui de tudo isso que a gente está compartilhando com vocês para essa trajetória aí rumo ao sucesso. A gente fala que rumo ao sucesso, mas a intenção é que a gente sinta esse sucesso no caminho, né? O ser feliz, o valorizar cada passo que a gente dá, isso é o sucesso. Para chegar naquele objetivo que a gente quer. Que às vezes a gente nem sabe que objetivo é esse. Porque às vezes lá no final a gente olha e nem era aquilo que a gente queria, né? Mas tudo que a gente caminhou para chegar naquele lugar fez a gente chegar onde a gente está. E isso aí já é o sucesso em si. A gente também coloca o sucesso às vezes no lugar errado, achando que ele é algo que a gente vai conquistar. E não é. Cada semana que a gente passou por aqui, a gente deu um exercício diferente para vocês aplicarem na rotina, no dia a dia, que é o que vai fazer essa diferença, vai trazer essa transformação, esse amadurecimento. E às vezes o que a gente passa aqui parece algo tão simples, mas nada é tão simples. Tudo que a gente traz aqui é para realmente trazer um resultado positivo aí para a vida de vocês. Então façam, apliquem. E o dessa semana é o ler a Bíblia. Para quem ainda não tem, né, não é familiarizado, a gente dá ali a indicação do livro de João. Mas quem já é acostumado, já conhece, já leu, talvez leia um pouco mais, talvez torne isso como um hábito ali para todos os dias de manhã. Já leu a Bíblia toda? Releia. Sempre vai ter algo novo ali, né, Denise? Sim. A Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Inesgotável. Eu conheço uma pessoa que há 23 anos ela lê a Bíblia uma vez por ano, a Bíblia toda. Então, ela já leu a Bíblia 23 vezes e sempre tem algo novo. A gente lê mais ou menos ali, acho que 3 capítulos por dia. No ano lê a Bíblia toda, né? Mais ou menos assim. Eu li ela em 2 anos, porque em um ano é puxado. É puxado para ler em um ano. Sim. 2 anos dá tranquilo. Então, é isso, gente. Deus abençoe, ótimo final de semana. E até. E que estamos aqui. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até. Até.